buscavam identificação, a identidade delas dentro do trabalho. E aí, gente, isso fica como é que se diz? Um fardo pesado, porque você está tendo que se reescrever a partir de você mesmo. E quando te falta trabalho, te falta identidade também. E é por isso que quando o cara quer parar de trabalhar porque ele está cansado. Mas quando ele para de trabalhar, quem sou eu? Para que eu sirvo? E ele se desconstrói. Tá? Jesus, ele aguentava essa quantidade de trabalho porque a identidade dele estava muito clara. E não tinha a ver com o trabalho dele. Tinha a ver com quem ele era. E com como Deus construiu ele para ser. E era assim que era com a gente antes. Se você abrir o Gênesis lá, voltar lá de novo, for lá no capítulo 1, no versículo 26, capítulo Gênesis 1, versículo 26 e 28, Deus está criando o homem, dizendo assim, olha, você é diferente dos outros, e você vai ter domínio, e você vai trabalhar junto comigo, para benefício do todo. Isso é uma identidade. Não tem a ver com o trabalho, tem a ver com como você foi feito. Tá? E por que que isso podia ser nutrido de forma saudável? Porque era feito junto com Deus. Quando o homem faz a escolha, eu vou caminhar junto com Deus, eu vou fazer sozinho, aí ele já não pode mais invocar a identidade dele a partir de Deus. Então ele começa a buscar no próprio trabalho a identidade dele. E aí isso é uma roda que não termina mais. E cada vez e a ideia de trabalho como maldição piora essa coisa mais ainda. Porque aí que confunde mesmo. Como é que eu vou me orientar ou criar uma identidade a partir de uma coisa que é maldita? E eu me faço maldito a partir disso. Entende como que o ciclo todo trunca? Já Jesus, quando ele começa a trabalhar, ele começa a partir do trabalho dele, criar coisa nova, restaurar a vida, voltar a dimensão da existência num outro ciclo. E se você, depois a gente vai chegar lá, mas se você for lá para o final da Bíblia, no Apocalipse, você vai ver Deus falando coisas desse tipo, olha, eis que eu faço novas todas as coisas. Ou seja, eu estou recomeçando tudo de novo. Na vida de Jesus, entender isso é muito importante, porque a proposta de Deus é que o trabalho ele tem um outro propósito, uma outra fonte de realização que não tem a ver com dinheiro e que não tem a ver com o tipo de trabalho que você faz. Mas vem de você se encaixar no propósito de Deus como um todo. E aí, não pode ser, não tem a ver só com você. Tem a ver com o que Deus fez. Por exemplo, quando Deus cria o trabalho, ele diz assim, olha, cuide da terra, cuide um do outro, transforme esse lugar para o bem. E só para a gente entender como que isso funciona, esse propósito é cumprido no Apocalipse. Se você abrir sua Bíblia lá no Gênesis, você vai ver um jardim e você vai ver a ordem dada para o homem, olha, transforme esse lugar, mude esse lugar, invista trabalho nesse lugar junto comigo. Quando você vai no Apocalipse, a mesma região, são citadas as mesmas árvores, a árvore da vida, ele cita a mesma, como que eu diria, topografia, mas agora já é uma cidade, a Nova Jerusalém. Gente, esse propósito era para ter sido vivido de uma forma comunitária entre nós e Deus e uns com os outros. E olha, isso não é difícil de perceber, não. Vamos pegar, não vou nem mexer com Bíblia agora, vou mexer com algo prático. Eu tenho uma pessoa nos Estados Unidos que foi meu professor durante o tempo que eu estava lá, e esse homem foi uma das pessoas que mais me influenciou. E num dos estudos que ele deu, ele falou que para a gente entender o trabalho, a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar para fora de nós e olhar para cima. E se você prestar atenção, quando você olha para dentro de você, você vai encontrar as características pessoais que Deus te dotou para que você possa executar os trabalhos que você precisa executar. E cada um de nós tem uma mescla diferente. Tem gente que vai ter facilidade com algumas coisas e dificuldade com outras, mas você tem uma mescla diferente. Quando você entende que você foi feito para aquilo, você começa a se harmonizar
com o trabalho. Só que o que acontece? Não é assim que a gente faz. Eu não olho para os meus talentos pessoais. E ninguém olha, porque hoje a coisa se perverteu. Eu olho para o que dá grana. Eu olho para o que eu vou me dar melhor. Não me interessa se eu tenho dons esses ou aquele. Entende? Me interessa é que talvez os dons que eu tenho, eu acho que aquilo não vai botar meu nome no mapa. E aí você já começa uma quebra de identidade e uma desarmonia com quem você é. Gente, olha só, não foi à toa que Jesus veio como carpinteiro. E ele escolheu ser carpinteiro porque os dotes naturais que Deus deu para ele como homem foram aqueles. Mas ele poderia ter sido qualquer outra coisa. Você entende? Esse tipo de situação, esse tipo de harmonia, a gente precisa que Deus restaure na gente. Mas a gente só vai entender isso se a gente entender que o propósito do trabalho é outro. Não é o que a sociedade está dizendo para a gente. Tá? Quando você olha para fora, tá? A gente vai ver que existe uma necessidade do nosso trabalho que não é exatamente a necessidade para satisfazer a gente mesmo. Outras pessoas precisam do trabalho da gente. Sabe, se a gente entende que o trabalho é comunitário, e era assim que era, porque Deus quando criou para que a gente auxiliasse um ao outro e desenvolvesse a terra um para o outro. Você pode executar seu trabalho não só para satisfazer você, mas para satisfazer o outro. Porque o outro precisa dele. Porque aquilo vai trazer um benefício comum, um benefício comunitário. E não tem a ver exatamente com a quantidade de dinheiro que você ganha, se você é pago ou não. Aí você diz, pô, mas isso é super utópico. É, realmente, na nossa sociedade é utópico. Mas quando Deus planejou assim. E olha, a desarmonia quanto a isso, tá, provoca não só o desequilíbrio social, como ele provoca o desequilíbrio interno. Gente, trabalho voluntário faz um bem danado, porque te coloca em contato com algumas coisas que deviam estar lá desde o princípio, sabe? Não quer dizer que você não possa ser pago, não precisa ser pago, mas ela coloca você em direções que quando Deus planejou, ia satisfazer você. Jesus está fazendo isso também. Assim, Jesus era pago pelo trabalho de carpintaria dele. Não pense que ele trabalhava de graça, não. Mas toda essa quantidade de trabalho que você vê ele fazendo aqui, não tinha cobrança de nada. Sabe por quê? Ele não está simplesmente atendendo as pessoas, ele está restaurando uma ideia, restaurando uma perspectiva. E isso a gente precisa prestar atenção e entender. E olha para cima também. E essa para mim é o ponto mais interessante. Quando você olha para Deus e você percebe o seguinte, olha, eu tenho que ser extremamente generoso com o meu trabalho. Porque o que eu ganho com ele não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Preste atenção. Se Deus que te deu os talentos, Deus que te colocou no mundo, tá? Você não tem mérito no que você recebe a partir do seu próprio trabalho, porque ele foi dado para você. E fica mais fácil de ver da seguinte forma. Por exemplo, hoje quem trabalha com computação, tá? Ou tem que ter talentos na área de matemática e de exata para construir programa, e esse pessoal hoje é muito bem pago, tá? Deus te deu esses talentos, mas não é só o fato dele dar esse talento para você trabalhar naquela área. Você nasceu na época onde você faz dinheiro.